Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo, já pintado de verde e preparado para dar entrevista para a Rede TV, Maurício Dantas. Fui namorar e a camisinha não deu. Vexame, a camisinha não deu. Olha só, isso é uma poesia, é o Maurício Dantas. E com plumas, paetês e fio dental, Marcelo Miranda. Sempre na boquinha da garrafa. Olha só. É na boca Pois da é, garrafa. feliz carnaval. Feliz carnaval, jagunçada. Como está o bloquinho hoje? A pipa do vovô não sobe mais. É, tem isso também, né? Olha, Mas hoje a em minha dia pessoa. Só que eu sou avô. Mas não se preocupe, hoje em dia tem fármacos que ajudam muito e se você tem esse problema, procure um médico. Mas não, eu procuraria. Não tem mais, o Bolsonaro comprou todos. Pois é, mas tem de outras marcas, outras substâncias. Dá pra... Dá-se um jeito. Na pior das hipóteses, sempre existe catuaba e amendoim. Oh, isso é verdade. E dedo, né? Que isso? Bom, tirem as crianças da sala, porque estamos no nosso já tradicional proibidão de carnaval, Ih, né? deixa eu tirar meu filho aqui, vezes. então, peraí. Pois é. Tirem as crianças da sala. Esse podcast é proibido para menores de 18 anos, então tome cuidado quando for ouvir, coloque o fone de ouvido a partir de agora. Quer dizer, na verdade, você podia ter colocado naquela hora que o Maurício falou de dedo, né? Mas não custa avisar novamente. Marcos, o jovem hoje de 18 anos já não transa também não. Tá, vamos subir isso aí pra 22 anos, 25 anos. É verdade, né? Saiu essas pesquisas dizendo que o jovem hoje só quer saber de TikTok e Free Fire, né? Aí não estão transando que coisa, mais, né? Eu com 18 anos queria e não sabia. Aí o jovem agora pode, porque tá tudo mais liberado, e não quer. É o mundo injusto. Aí eu queria, eu sabia, mas as mulheres escolheram que eu ia esperar. Aí foi triste. Elas decidiram te fazer esperar. É. Maurício era um incel forçado, é? Não, nunca fui incel, não. É virgão mesmo. Bom, mas não vamos falar da nossa vida sexual na adolescência ou ausência de vida sexual na adolescência. Nem na vida adulta. Na vida. Já falamos sobre isso outras vezes, não vamos falar novamente para não dar gatilho, né, nos casados presentes. Se vocês soubessem o que rolou antes do Marcos apertar o play na gravação aqui, ficaria bem enojados. Eu não vou nem dizer os trajes que o Marcos está usando, ou não usando. É verdade. Só quero dizer que está calor em Maceió, afinal estamos no verão. Fiquem fantasiando. E, bom, então vamos falar um pouquinho de quadrinhos eróticos, né? Vamos citar aqui alguns, mas eu tinha proposto para a gente falar um pouquinho da representação do sexo nos quadrinhos, né? De uma maneira geral, seja
para piada, seja como erotismo ou pornografia, né? Putaria, como diria o outro, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre nós lá ali naquela tenra idade que até você conseguia sexualizar até a Tina da Turma da Mônica, né? Então, com aquele traço do... É mesmo. Para alguns era pipa, né? Aí cada um com seu fetiche, com seu gosto. Outros era o rolo, não tem Não, essa série da Tina, bicho, ela era tipo uma malhação para menores, né? Olha, eu vou confessar que eu tinha um crush na Tina, assim. Olha Não, aí. mas bicho, qual moleque não tinha? Pô, a Tina era a jovem maior de idade que a criança podia ler e ninguém falar nada. É tipo a She-Ra do desenho animado. Depois ficou, ainda em Turma da Mônica, depois da Tina, o objeto de desejo era a irmã do Chaveco. Do Chaveco. Do Chaveco, a Chebel, Chabel, né? Inclusive, brincadeiras aí do filho e tal. Meu filho gosta muito do desenho da Turma da Mônica e um dos episódios é o Cebolinha e o Cascão querendo chamar a Chabel pra fazer uma participação como personagem secundário na história. E aí o Chaveco vira e fala: mas por que ela e não eu? E o Cebolinha diz: ué, Chaveco, é que a Chabel é a Chabel. Tipo, claramente inadequados. Mas assim, enfim, eu queria falar com vocês sobre. Vocês lembram de primeiro contato ou o que vocês. Quais contatos vocês tiveram com quadrinho, ou quadrinho erótico, ou quadrinho de putaria mesmo, aqueles famosos catecismos que saíram, ou até aquelas revistinhas de sacanagem que os desenhistas famosos brasileiros hoje que desenham para Marvel, para DC, já fizeram aqui no Brasil. Vocês têm... Fala aí, Marcelo Miranda, meu presidente. Olha, presidente, deputado, cara, eu não tenho essa memória porque eu sou do interior de Minas e apesar da minha mãe, meu pai de criação não terem controlado as coisas que eu lia, que eu via e nada disso, era bem tranquilo, eu acho que eu não ia atrás. Então eu não me lembro de me deparar com essas coisas, assim, sabe? Eu me lembro de, por exemplo, ver a Mad, né? A clássica Mad, que tinha lá uns desenhos de piroca, aqueles negócios tudo. E uma outra tirinha, né? Do como chama aquele rapaz pobre lá que foi assassinado? Que desenhava com o personagem com o pintinho balançando. Esqueci o nome, cara. Droga. O Ota? Não, outro. Não. Nós vamos lembrar daqui a pouco. E era um dos Los Três Amigos ali, junto com Laerte, Angeli e tal. Adão. O Glauco, pô, saudoso Glauco, né? Teve um fim trágico, Glauco. Então lembro de tirinhas do Glauco, né? Ou seja, desenhos de órgãos sexuais era uma coisa incomum. Então eu não tenho essa memória. Eu não lembro quando foi o primeiro quadrinho realmente erótico que eu vi. Talvez já tenha sido adulto, Milo Manara, alguma coisa nesse sentido. O que eu me lembro é de me chamar a atenção sempre que eu lia em gibi comercial, super-herói ou coisas parecidas, personagens insinuando que estavam tendo intimidades, porque né, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo e ficava um pouco curioso. Assim. Um exemplo que eu e Maurício Dantas já discutimos no saudoso, porém em breve de volta, Pilha do Aranha, a fase do Homem-Aranha do David Michelini, ou seja o que for, em que o Peter, recém-casado, basicamente transava com a Mary Jane em todas as edições. E eram insinuações muito explícitas, né? Ele soltava umas piadinhas assim de que você vai ver do que eu sou capaz, você vai ver a teia que eu solto. Tava sem camisa, ela usava lingeries minúsculas, né? Sexualização ali no ápice dos anos 90. Ela ficava deitada na cama esperando ele chegar, ele chegava, e aí o quadrinho seguinte era escuro. Então ficava muito evidente que tava rolando uma parada ali que eu devia ter, sei lá, ali eu devia ter uns 12, 13 anos, eu não dominava completamente, não. Então eu tenho essa memória muito forte, assim. Talvez tenha sido o primeiro contato com sexo nos quadrinhos, foi, quem diria, pelo Homem-Aranha. Eu vou por aí também, assim, eu percebi que eu tava vendo uma
uma cena que tava falando de sexo, eu acho que só foi mesmo assim quando jogou na minha cara com o Watchmen. Eu acho, porque tem aquelas duas cenas clássicas, né? Do Manhattan com a Spectral e depois da Spectral também, né? Danadinha com o Coruja. Que é aquela cena aqui do filme de Watchmen, tem o Toca Aleluia, e aí o Zack Snyder se fez, né? Mas é isso mesmo, Marcelo. É quase aquela coisa assim de papai e mamãe estão se beijando, a gente olha pro outro lado, né? A gente pula da memória, edita isso da memória e faz de conta que não sabe o que está acontecendo, mas sabe o que está acontecendo, enfim. Eu só fui entender muito tempo depois, inclusive até aquele perfil do Twitter, que eu nem sei mais se está ativo ainda, que é o The Claremont Run, chama a atenção para vários momentos assim que por conta do Comic Code, né, não podia mostrar que estava tendo sexo, mas Wolverine acordando, Wolverine pelado, pelo menos da cintura para cima, no quarto da Tempestade, e a Tempestade saindo do banheiro só com a jaqueta do Wolverine, sabe? Desenho do Mark Silvestre, se eu lembro bem. E várias outras insinuações, assim, de que o negócio rolava, assim, na Academia Xavier, ninguém é de ninguém. Acho A que Academia Xavier era uma grande escola de surubas. É uma grande... E o pessoal falando de Cracoa, hein? É uma grande universidade federal. Cracando em Cracoa ali. A Escola Xavier sempre foi uma grande universidade federal, assim, sabe? Aquela parte do pátio. Só não tinha maconha porque o Comic Code não deixava, né? Mas sempre tive essas insinuações. E só depois, assim, inclusive nessa thread, várias vezes ei, rapaz, é mesmo, rapaz, eu não tinha percebido, sabe? E aí depois a gente vai, depois de mais velho, vai vendo, né? E aí fica até comum. Eu confesso, nunca me assustei, assim, com a cena de sexo, não. Mas tem umas inusitadas que a gente pode comentar hoje aí que vai de risada, quero tentar isso. Provavelmente a cena de sexo que me chamou a atenção em termos de força foi realmente o Watchmen, né? E eu li o Watchmen cedo também. Sim. Ali a coisa era, cara, esse negócio não é bonito, não. Né? Aquela cena e tal. Mas é isso. Sexo nos quadrinhos pra mim é muito mediado. Eu não tive essa fase que muita gente teve, muito legal, de esconder revistinha, ficar vendo e tal. Infelizmente isso não aconteceu pra mim. E você, Marquito? A Psylocke, né? Todo mundo tinha a sexualização comer solta. Aí já é a sexualização, né? Mas principalmente no final dos anos 80, início dos anos 90, era isso. Witchblade, aquilo era uma loucura. Aqueles baiôs ali era uma loucura. Loucura que eu falo no sentido de que era generalizado, né? Não é à toa que hoje a resposta a isso vem muito forte, porque anos 90 era realmente uma loucura. Sim. Aí você perguntou de mim, Marcelo, eu lembro que tinha aqueles quadrinhos, aquelas revistas em quadrinhos de pornô, e aí tinha, e a gente ficou sabendo depois que tinha muito desenhista que trabalha para o mercado norte-americano hoje, que desenhava, né, e tem alguns quadrinhos ali dos anos 70, anos 60, anos 70, que grandes mestres dos quadrinhos nacionais ganharam assim, acabavam ganhando a vida desenhando quadrinho erótico, né? Mozart Couto. Eu tenho até aqui um livro que eu comprei numa das vezes que eu fui para a CCXP, Afrodite, quadrinhos eróticos, de Alice Ruiz e Paulo Leminski. Sim, casal, inclusive, eram casados. Isso, pela Veneta. E aí tem aqui, coisa desenhada por Flávio Colim, o Shimamoto, Itamar Gonçalves, tudo quadrinista consagrado brasileiro que fazia muito quadrinho erótico. Laudo Ferreira, né, com a Tia Ninha, um clássico do quadrinho provocativo brasileiro. E assim, eu tinha muito contato com aqueles gibis bem, assim, não era nem erótico, era pornô mesmo, né? Porque, afinal de contas, os jovens de hoje em dia não sabem o que é qual é a dificuldade de se conseguir ver qualquer coisa que seja relacionada a sexo naquela época, né? Porque hoje com a internet na palma das mãos, né? Literalmente, né?
uma mão celular e a outra, né? É tudo muito fácil. Naquela época, não. Para poder conseguir, era todo um processo, né? Mas, e além disso, tem e aí, indo mais para os quadrinhos eróticos, você falou, né? Tem Milo Manara, tem o Paulo Eleutério Serpieri, né? Da Druuna. Tem também cenas de sexo nos quadrinhos mainstream, né? Que até o Maurício achou aqui algumas das cenas bizarras de sexo nos quadrinhos mainstream, né, Maurício? Sim, tem umas aí que eu não li, confesso, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para pelo menos duas que me marcaram. Uma é essa do Asa Noturna com a Oráculo hoje nos quadrinhos, né? Do Tom Taylor, o Asa Noturna tá namorando com a Bárbara Gordon, né? Que voltou a ser Oráculo, ela voltou a andar, mas continua sendo Oráculo, porque arranjaram ali uma desculpa meio termo, né? Pra ela não ficar paralítica e não voltar a ser Batgirl. E foi no anual, pouco antes a história se passa pouco antes dele se casar com a Estelar nos Novos Titãs. E ele vai levar o convite de casamento dele para Bárbara, né? Oráculo. E eles acabam indo, vão pro circo, ele leva ela no trapézio, né? Porque ele já era dono do circo nessa época já, ele leva ela no trapézio, aí dá as piruetas lá com ela mesmo. Isso já era uma cena de Ela sexo, né? Trapézio, pirueta. Já é um penúncio, né? Se você sai com a sua ex e vai pro circo, vai acontecer alguma coisa. Mesmo que você não suba lá no trapézio, pode acontecer outros trapézios mais figurados, né, Marcelo? E ele leva ela pro circo para ela sentir a sensação de movimento e tudo mais. E aí, quando volta para casa dela, eles transam. E no outro dia de manhã, ela acorda na verdade, eles acordam, né? E ela pega, o que você vai fazer? Não, vim trazer o convite do meu casamento. E, porra, ela foi despedida de solteiro do cara. A gente tem a cena de sexo dos dois e tudo mais. E assim, não me chocou, porque ela é cadeirante. Não tem nada a ver isso aí, não. A questão pra mim foi a sacanagem mesmo do Dick, né? Ele foi um Dick. Ele foi um asshole. Eu vou na sua casa, vou levar o convite do meu casamento e como você. Transo com você e aí Canalha. depois se diga, não, tá aqui o convite do meu casamento. Você valeu o revival aí, beijo, tchau. E aí ela cantou: estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Olha aí. E você, Marcelo, quer destacar alguma dessas cenas? Inclusive, o link que aparece essas cenas inusitadas, a gente vai colocar aí no post, viu? Então, acesse por sua conta e risco. Aí essas são levinhas, vai. É tudo de um quadrinho mainstream, não, nada. Não tem nada. Não mostra nenhum falo. Não se preocupem. Cara, eu acho que eu li já adulto também, ou seja, mediado. Eu sempre gosto de frisar isso, porque quando a gente lê as coisas já mediado, a gente não é espontâneo, né? A gente pode ficar muito encantado, abalado, perturbado, mas você já está preparado. Então eu já sabia disso, mas eu nunca tinha lido isso uns anos atrás, que é a grande cena de sexo que o Alan Moore arma do Monstro do Pântano com a Abby Arcane, né, na série dele, né, na série que ele revitalizou o monstro. Né? Eu até tô vendo aqui que na edição 34, eu nunca lembraria o número, em que a Abby era namorada do Alex, e quando ele vira o monstro, enfim, quando ele se torna planta, ela perde o amado, o apaixonado, mas o tesão continua. E o Alan Moore, né, sempre muito ligado nisso, ele cria uma situação em que ela tá super afim, e o monstro diz a ela: olha, se você comer uma batata brotada em mim, a gente consegue. E aí ela come a batata, e aí desenhos, eu acho que o desenho nessa ocasião era do John Totleben, mas não tenho certeza. E, cara, ela come a batata e tem uma viagem absolutamente lisérgica, alucinada e
maluca dentro da cabeça dela, e sei lá onde, em que ela se conecta ao verde, né? E, né, tem um orgasmo apocalíptico ali, conectada à planta, né? Ao verde, a essa cosmicidade que o Alan Moore cria pro monstro, né? E aí, talvez seja uma das grandes cenas de sexo dos quadrinhos mainstream, porque ela lida com isso de uma outra forma, e é muito, muito, muito explícita, no sentido de ele não esconde mesmo de que ela tá enlouquecida ali, são quase 20 páginas desse negócio, muito bem desenhado. Eu lembro de ler isso e falar, caramba, quer dizer, pode, né, pode fazer isso. E isso era publicado, provavelmente foi publicado em formatinho aqui no Brasil, e tudo bem e tal. Então me chama muita atenção, acho uma baita cena. E tem uma cena de sexo muito rapidinho aqui que eu quero lembrar, que não aconteceu, que foi na fase... Será que é do Tom King, Maurício Dantas? O Maurício Dantas vai me confirmar. Que é quando o Batman e a Mulher Maravilha ficam presos numa outra dimensão por anos, décadas. E o Batman tá comprometido com a Selina, né? Só que ele e a Mulher Maravilha, por uma circunstância maluca lá, precisam viver juntos durante anos, muitos anos, numa outra temporalidade, só os dois. E ela insinua ali que podia rolar alguma coisa e ele diz que ele está se guardando para a mulher que ele ama, né? E são séculos e séculos e ele se segura e etc. Papapá. E eu sempre achei aquilo a cara do Tom King, né? Menino de igreja, né? Provavelmente católico, né? Toma hóstia e não pode olhar para o lado e etc. Aquilo é o anti-anos 90, né? Muito aquilo ali sim é o carinha dos 18 anos lá que o Maurício citou, que decidiu esperar. Porque, pelo amor de Deus, né? Nem o melhor roteirista do mundo me manda uma dessa, de que o Bruce Wayne ficaria, sei lá, quantos anos, quantas décadas preso sozinho, sem saber se ia voltar para o mundo dele, com a Diana, uma amazona bem resolvida da vida, tá nem aí, só quer curtir e dizer, não, eu decidi esperar. Parabéns. É do Tom King mesmo. Eu até fui olhar aqui e lembrei dessa história que é muito belezada pela Joelle Jones. E essa história é igual a uma que o Joe Kelly escreve. Já salvo engano, o Joe Kelly, me corrijam aí nas redes sociais. Na Liga da Justiça, né? Não, no gibi do Superman mesmo, mas é uma história que... Eu lembrava dessa história, mas eu achava que era na Liga. Não, é no gibi do Superman, um daqueles, né? Action Comics ou Man of Steel, ou enfim, naquela época que o Super tinha uns 4 títulos, assim, bem depois da Era do Triângulo, que nosso amigo Jamerson adora, que tinha o triângulozinho no canto, né? Dizendo a numeração da fase. Mas tem gente que critica também, né? Porque Superman e a Mulher Maravilha vão para uma dimensão lá que eles passam o tempo todo, uma eternidade lutando, e ele também não esquece da luz e não sei o que. Então, além de tudo, essa história não é nem original, Marcelo. É uma verdade. requentada. Denúncia aqui, denúncia. O Tom King ia dizer que foi uma referência, uma homenagem. Se ganhou o Eisner é homenagem, se não ganhou é plágio. É plágio. Ou se o cara é famoso, é imaginário, né? Ele se formou com aquela história. Mas enfim, eu queria só mostrar que o quadrinho, né, o comercial de sexo, também pode ser um pouco anacrônico, digamos assim, né? Pra mostrar ali, forçar um pouco um certo bom costume do personagem. Isso eu achei bem mais contemporâneo, assim, não sei. Não que os personagens de quadrinho comercial fossem todos muito loucos, mas algumas situações realmente dá uma tentativa muito forçada de colocar uma certa moralidade, que eu chamo de cristã mesmo, no comportamento pervertido dos personagens. E acho que acaba também, nesse caso aí, rolando uma fetichização da Mulher Maravilha, né? Não, ao invés de fortalecer assim, o que é mostrado do pensamento do personagem, do sentimento dele, da relação dele com sua mortal de preferência, acaba que a Mulher Maravilha vira a coitada, né? Ela é a gostosa, a eterna, para sempre divina, mas que ainda assim os caras dizem, não, você é perfeita demais, eu quero... Tem que se virar na mão ali, a coitada. Me parece uma versão romântica aí daquela coisa de vamos dar um cacete no Thor pra mostrar que o vilão é forte, sabe? Aí o Thor toda hora apanha, a Mulher Maravilha sempre é deixada de lado. E me permita, Marcos, já que a gente tá falando de escritor ruim,
E aí eu sei que uma parcela da nossa audiência se treme toda de raiva de mim, mas eu vou acompanhar aqui com uma outra cena de sexo muito curiosa que outro escritor muito ruim nos proporcionou, que é aquela da mulher Hulk transando com um fanático, na época que o Chuck Austin escrevia os gibi dos X-Men. Nossa. E isso aí foi uma época que mal se tinha fórum na internet, né? Não tinha rede social ainda. E todo mundo comentava que a mulher Hulk transou com um fanático e não sei o que, como é que fazia. Até que anos depois, não sei se todo mundo sabe dessa, eu comentei, eu acho, naquele pilha que a gente falou da mulher Hulk. Não lembro se foi no YouTube, se foi no programa mesmo. Marcos vai botar o link dos dois, aí vocês dão essa audiência pra gente e tiram a dúvida. Que o Dan Slott diz que não é a mulher Hulk que tinha transado com ele. Isso acaba se tornando um plot, um tema secundário, né, do do Dan Slott na mulher Hulk. Que todo mundo diz assim, mas você... E aí o fanático é isso todo meio, não sei o que. Assim, mas gente, eu nunca transei com ele, não sei. Por que vocês estão perguntando isso? Existe uma terra muito parecida com a nossa, no universo 616, né? Não a Terra muito parecida com a Marvel, em que alguns personagens são iguais, outros não são. E a mulher Hulk de lá vem para cá passar férias, vejam bem, e é essa mulher Hulk paralela, quase igual a que nós conhecemos, é que acaba transando com um fanático. E isso vira um plot muito legal lá, no qual ele acaba satirizando toda a invasão Skrull, né? A invasão secreta e tudo mais. Mas essa cena em si direta aí, só você jogar Mulher Maravilha e Fanático, né? She-Hulk e Juggernaut. Não, Mulher Maravilha não, né? Mulher Hulk, pô. Mulher Hulk. Eu falei She-Hulk e falei Mulher Maravilha. Ele falou Mulher Maravilha. Agora, foi erro de tradução. Alô, Panini. Caso me contrata, né, Panini? Agora, casais, já que nós estamos falando de sexo bizarro nos quadrinhos comerciais, eu quero lembrar de dois do universo do Homem-Aranha também. Um que realmente aconteceu, que é a Tia May com o Otto Octavius, né? Que tiveram um caso, quase se casaram, e há uma página que insinua que ele saindo do quarto dela. E roupão, né? Hã? De roupão, um negócio de roupão. Desse. E o Vitor Cafage, num podcast recente aí do Confins do Universo, se lembrou de um detalhe grotesco de que na fase do superior, que eles trocam de mente, né? O Octavius vai para a mente do Peter, a mente do Otto vai para o corpo do Peter. E a mente do Peter recebe tudo que tá na mente do Otto e se inclui as memórias dele de transar com a Tia May. Quer dizer, o Peter tem essa memória em algum lugar recalcado da Tia May, né, transando com o Otto. E o segundo casal, que recentemente foi reconfigurado, falaremos disso em breve, é o Norman Osborn com a Gwen Stacy, naquela infame história dos pecados pretéritos, em que o Norman teria seduzido a Gwen na Europa, e engravidado ela de gêmeos e escondido os filhos posteriormente, né? Atualmente o Nick Spencer, numa jogada completamente insana, mudou isso daí, disse que era uma memória implantada, que isso nunca aconteceu, etc, etc. Mas ninguém leu essas histórias, né, Maurício? Acho que só a gente, ninguém tá nem aí pro Nick Spencer. Então, infelizmente, isso vai continuar sendo uma espécie de verdade nunca jamais apagada, ainda que tenha sido, de fato, na cronologia, ela foi retconada. Mas, poxa, inclusive quem se lembra, foi desenho do brasileiro Mike Deodato, o Norman, sim, no flashback, é desenhado com o perfil do Willem Dafoe, cara, olhando pra Gwen, tipo... Era do Willem Dafoe ou era do... Porque não, Tommy Lee Jones. Tô louco. O Willem Dafoe fez ele no cinema. É porque os dois são feios e estranhos do mesmo jeito, né? Mas era o Tommy Lee Jones olhando assim pra ela, com aquela cara. Cara, que coisa grosseira, né? Que deselegância. E vocês falaram aí de escritores ruins, mas quando você estava falando das cenas de sexo que o Alan Moore escreve, né? Eu lembrei de uma que, na verdade, não estava nem na minha lista, mas eu me lembrei, que é ele em Prométea, ou Prometeia, né? Que ele faz que ele faz toda aquela cena de sexo meio onírico, né? Que é com aquele mago, eu não lembro, era o Aleister Crowley que ele fazia no Cara, gibi da Prometeia? Eu não li a Prometeia, mas é bem provável de ser, porque, né, é uma figura importante para o Alan Moore, mas eu não li Prometeia, eu não vou saber te dizer quem é. Também não. Numa das edições ele faz, porque ela
faz muito tempo que eu li, mas assim, pelo que eu lembro, ela precisava saber mais dos poderes, porque tinha aquela coisa que tinha existido já várias hospedeiras, né, para Prometeia, então ela precisava saber mais dos poderes, ele sabia, mas que ele, para poder contar para ela, queria ter uma noite de sexo, né, com aquela, a Prometeia é a Mulher Maravilha, né, do universo da ABC, né, do American Best Comics, daquele universo que o Alan Moore criou pro Jim Lee, só para depois ele ser sacaneado pelo Jim Lee, e ele teve que voltar para DC, né, forçado. Mas a Prometeia é a Mulher Maravilha do Alan Moore, então é aquela figura imponente, aquela deusa grega, literalmente, e o Aleister Crowley, eu acho que é o Aleister Crowley, né, ou é baseado na figura, é um velho decrépito, e ele, assim, com aqueles desenhos maravilhosos do J.H. Williams, né? Que é uma coisa assim, você baba. Ali o negócio aquela... da pesada. Pois é, e assim, você até ignora que a figura dele é uma figura nojenta, e você lê aquilo, não tem nada explícito, né? Não tem, apesar de aparecer uma piroca aqui, um peitinho ali, mas não tem nada explícito, mas é de uma coisa assim tão bonita que quando chega no final da edição que termina, que aparece a figura dos dois reais, entre aspas, você fica impressionado como foi que ele conseguiu fazer um negócio tão bonito e tão intenso em 24 páginas de quadrinhos. É uma coisa assim impressionante. E ao mesmo tempo, o Alan Moore, ele consegue usar sexo ou a agressão sexual também para chocar e também como uma ferramenta de roteiro. Porque não sei se vocês lembram de A Liga Extraordinária, do volume 2 da Liga Extraordinária, que é quando o Homem Invisível, né, traiu toda a Liga, né, vendeu a Liga para os marcianos, e ele não sabia que o Mr. Hyde conseguia enxergar ele, né, porque ele enxergava ele conseguia enxergar o calor, né, e aí ele mata o Mr. Hyde mata o Homem Invisível de uma maneira horrenda, né? Ele estupra o cara e mata. Aí quando ele morre, ele começa a aparecer o sangue dele no corpo do Mr. Hyde, né? Ele começa a ficar... E antes disso, no primeiro volume, tem a história que o Mr. Hyde ficava estuprando as freiras, né? Ele ia de convento em convento engravidando as freiras, né? Que ele, invisível, acabava estuprando as freiras ali, né? Então, o Alan Moore, ele não tem problemas em escrever cenas de sexo e não precisamos nem falar de Lost Girls, né? Que a gente já falou no Proibidão de Carnaval, né? Não, eu não acho nem que ele não tenha problemas. A questão é que ele não tem pudores de tratar o sexo e a violência sexual. No Neonomicon, né, que é a primeira abordagem direta dele ao universo do Lovecraft, tem uma sequência de violência sexual perturbadora em primeira pessoa, em ponto de vista da personagem. Ele desenha ele desenha não, né? Diz que o desenho não é dele. Mas ele narra os quadros pelo ponto de vista dela e envolve um monstro, né? Daquelas criaturas Lovecraftianas que é perturbadora. E depois no Providence ele tem algumas, mas não tão fortes. Mas é interessante, porque para ele é uma questão que está em praticamente todo o quadrinho dele. Isso aparece de alguma maneira, não só a violência em si, mas os efeitos que ela provoca no andamento da história, né? Você citou muito bem Lost Girls, que é um quadrinho pornográfico, com desenhos da esposa dele e tal, mas que também trata do sexo, do fetiche, da violência, com bastante, eu vejo sempre com bastante crítica, no sentido de entender que aquilo causa um impacto, tanto em quem está lendo, quanto na história, né? Então, acho que o Alan Moore é um grande exemplo de autor aí da indústria, ainda que seja o Alan Moore, né? A indústria não combina muito com ele, que sempre colocou isso em todas as histórias. Tem no Miracle Man, tem no Watchmen, né? E assim vamos. E aí a gente tem o outro lado da história, o outro lado do uso do sexo, que é de uma cultura completamente diferente da nossa e que vê o sexo de uma maneira também completamente diferente da cultura ocidental, por assim dizer, que é o japonês, né? A gente brinca, fala que
é, se você nunca viu pornô japonês, não vá ver, porque é algo perturbador, né? A gente fica sabendo das histórias de que tem máquina, tanto tem sexy shop que é tipo a Galeria Pajé, né? Tem 20 andares só de cada andar com um fetiche específico no Japão, né? Você encontra de tudo, como máquina de venda de calcinha usada na rua, né? E eles também usam o sexo nos quadrinhos. E eu não tô falando só de hentai, não tô falando só de quadrinho erótico ou de quadrinho pornô japonês. Eu tô falando de quadrinho shonen, que é quadrinho teoricamente para pré-adolescente ou é pré-adolescente. Shonen é para pré-adolescente, né? Ou adolescente, Maurício. É os dois, né? Desde o moleque Pois lá. é. No primeiro momento que a criança sente a vontade de dar um soco em alguém, o shonen é pra ela. Pronto, aí eu li recentemente Dragon Ball, o clássico mesmo, né, do Akira Toriyama, eu nunca tinha lido, eu peguei o volume 1 da edição definitiva, e é impressionante como sexo e temas sexuais são utilizados como piada, e teoricamente é um gibi para criança. Né? Aquela história do Goku querer saber por que a Bulma não tem pinto, querendo saber o que é aquela bunda na frente dela, né? Que são os seios, ou piadas recorrentes do Mestre Kami querendo apalpar a Bulma, querendo tocar nos peitos da Bulma, o Yantia que não consegue falar com mulher, e você vendo pela nossa visão ocidental, você fica pensando assim, pô, como é que você faz um gibi com isso para criança? Mas ao mesmo tempo que o japonês tem uma coisa toda peculiar com sexo, que o pornô japonês não pode mostrar os órgãos sexuais, não pode mostrar penetração, tem que ser tudo aquele blur, né? Tem que ter tudo ali pixelizado. Mas se for penetração com 80 tentáculos, pode, né? E ao mesmo tempo vai para um mangá que é para criança e eles tem cena do Goku pelado frontal, né? O pintinho dele pendurado, tem piada sobre isso. Toda garota que ele encontra, ou toda pessoa que ele encontra, ele vai lá e dá 2 tapinhas ali na testa para saber se tem pinto ou não. E é assim que ele descobre se é homem ou mulher. E para o japonês isso é completamente natural, né? Natural, assim, né? Numas. O japonês é completamente. Se você é japonês e tá me ouvindo aí, você também é completamente doente com sexo. E se você acha que não, é porque você ainda não sabe. É, Por isso que eu digo, se você topar com pornô japonês, não Não, clique. não, não, Não não, clique. não só isso, rapaz. Antes de Maurício falar coisas muito interessantes, o erotismo e o pornô dos quadrinhos japoneses, ele tem categorias, né? Como tudo lá, sim. né? Então tem categorias assim, com bicho, né? Com criança, com homem, mulher e todo tipo. Existe toda uma categoria, não, e de violência, né? De tipo assim, de sexo com tentáculos, por exemplo. Tentacle, né? Que são só Treta com quadrinhos sexo. de sexo com tentáculo. E aí é aquela loucurada, enfim. Só queria deixar isso aí. É um pornô pro Cthulhu, né? É o, é o pornô no Cutulo. Tomar no Cthulhu ninguém quer. Mas, enfim, inclusive eu tenho uma história curiosa disso. Eu acho que eu já contei, acho pelas redes sociais aí. Que é o seguinte, a primeira vez que eu assisti Akira foi na Band, o canal do esporte, que no sábado à noite passava o Sábado em Hollywood, e sempre tinha uns filmes legais, tudo. Uma vez lançou Akira. Aí a propaganda não tinha guia de programação nem nada, passava a propaganda ao longo da semana e a gente ia zapeando sempre os canais, né? E ia descobrindo o que, ia acontecer nos outros canais no intervalo da novela da Globo. Aí, pô, aqui vai passar esse desenho, parece legal, é desenho animado. Eu tava na minha sexta, sétima série, 96, 97, ou talvez antes. E aí
anunciou lá que até aqui, eu achei legal aquela ideia, as motos, né? Aquela sequência toda, aqueles rastros das luzes. Aí aquilo aqui é muito bonito, lindo, assim, de se ver mesmo, né? Não de ler. Mas aí, pô, vou assistir, eu avisei, né? Lá em casa só tinha uma televisão, não tinha internet aí, explicando pros novinhos. Eu avisei, olha, sábado de noite a TV é minha. Aí meu pai já avisou, beleza, mas só até 1 da manhã, porque aí vai começar o boxe e tinha que assistir Mike Tyson. Lá tô eu na sala, assistindo, meu pai assistindo comigo aqui, e minha mãe, como de praxe, na mesa, ou corrigindo provas, que ela é professora, ou fazendo algum planejamento pedagógico. Assisti aquele filme todo, meu pai curtiu também, meu pai é motoqueiro até hoje, não, motoqueiro selvagem, motoqueiro não, motociclista. E aí ele, pô, que bacana, legal aí a história, não sei o que, começou a loucura do bebê gigante, aí ele já não gostou tanto, mas quando aparecia a moto ele ficava mais ligado. Aí quando acaba, no final, próximo sábado em Hollywood, A Lenda do Demônio. Fiz, opa, sábado que vem a TV também é minha, deve ser outro anime dessa qualidade aí, não sei o que. Marcelo, Marcos, vocês lembram desse anime, A Lenda do Demônio? Lembro, esse daí passava inclusive na TV aberta nas madrugadas e traumatizou uma geração. Pois é, é um. Eu não lembro, não lembro. Marcos, Esse eu não é lembro. um demônio todo preto, com asas de demônio, com chifres de demônio e tudo mais, e pirocas ao longo do corpo todo. Piroca no ombro, piroca no cotovelo, no joelho, enfim. Se você encostasse nele, você é penetrado de alguma forma, entendeu? E o anime já começa com uma cena de um moleque escondido no banheiro, no armário do banheiro feminino, se masturbando, vendo as meninas tomando banho. Você imagine eu assistindo isso com meu pai e minha mãe na sala. Aí eu. É tipo quando você tá assistindo aquele filme mais safadinho, aí vai e entra o pai ou a mãe na sala na hora, E né? aí, filhão, tá vendo o quê? Tanto é que tem a história que o Netflix tá estudando colocar um botão, né, pra pular as cenas de sexo nos filmes. Isso é muito jovem mesmo. Enfim, eu queria que fizesse isso com os filmes dos Transformers, pular só para cenas de ação descerebradas e evitar as cenas de piadas constrangedoras. Aí sim. Mas sim, aí eu tive que dizer para meu pai e minha mãe que botaram o desenho errado, né? É isso que eu queria assistir, não. E fui pro quarto ler gibizinho com vergonha. E me diz uma coisa, hoje em dia a gente falou da sexualização dos personagens, principalmente personagens femininos ali nos anos 90, né? Isso hoje diminuiu muito, né? Eu falo sinceramente, isso é uma coisa boa, né? Estamos em outros tempos, né? A maneira de se contar quadrinhos tem que evoluir também. Se teve evolução desde que essa mídia foi criada, então tem que evoluir nessa parte também. Mas hoje em dia a gente ainda tem vários representantes de quadrinhos eróticos. O Manara continua fazendo as suas ilustrações, né? Ele, além dos quadrinhos que ele costumava fazer lá, os álbuns Gullivera, que saiu aqui numa Metal Pesada, essa eu lembro que eu tive, ou eu tive, não sei onde está. Mas ele foi também para o mainstream nos Estados Unidos. Ele desenhou história da Desejo em Sandman. Ele desenhou aquela graphic novel das X-Women. Já foi cancelado algumas vezes, né? Depois Teve a disso. capa da Mulher-Aranha, né? Sim, sim, Ah, sim. cancelam ele também por conta dessa gráfica nova aí das X-Woman, que aqui saiu pela Panini, inclusive, né? Eu tenho Saiu. essa ainda. Ah, porque ele objetifica, a galera é muito politicamente correta aí, né? Tem que soltar, mas tem que lembrar, ó, ele só desenhou, viu? Quem escreveu foi o Chris Claremont. Sim, sim. E além desses quadrinhos, a gente tem alguns representantes da nova geração de quadrinhos eróticos aqui no Brasil. Eu acho que o mais proeminente é o Brão, né? Que todo ano quase ele lança um gibi. Ele já tem vários artbooks também eróticos. Ele lançou recentemente lá na CCXP, na última CCXP,
o Lemonet, que ele foi um daqueles que há uns anos atrás teve aquele golpe que foi até noticiado no Universo HQ, ele caiu num golpe de um falso editor que contratou ele para produzir um quadrinho para uma revista de moda um álbum. Enfim, ele trabalhou muito tempo trabalhando exaustivamente nisso e ele acabou, quando descobriu que era um golpe, né, teve que se recuperar tanto psicologicamente como até financeiramente, porque ele parou outros trabalhos e recusou outros trabalhos, aguardando o pagamento daquele falso trabalho, e aí ele acabou refazendo o projeto que ele teria desse golpe e lançou nesse Lemonet. Ele é um puta desenhista, eu tenho vários prints dele aqui, que ele desenha muito, e ele é um dos grandes expoentes dos quadrinhos eróticos brasileiros hoje em dia. Vocês acham que cabe quadrinhos eróticos ainda hoje? É uma forma de contar histórias, mas sem essa objetificação? O que vocês acham? Isso não é pergunta que se faça? Por que não? Claro que é! Claro que é! Oh, que isso? O erotismo, o sexo, a pornografia, isso faz parte do imaginário do ser humano. Não se retira isso, né? A questão, claro, né? Eu tô de provocação. Eu acho que, óbvio, os tempos mudam, os pensamentos mudam, as questões mudam e você vai adequando e adaptando. Eu acho que não se deveria, não vou dizer que não pode, mas não se deveria levar a ferro e fogo um excesso do pudor, porque vai ofender isso, vai ofender aquilo, que etc e tal. Basta colocar um selinho lá, né, de alerta de gatilho e seguir a vida. Agora, é claro que as coisas mudam. Hoje você tem, inclusive, muitas autoras fazendo quadrinho erótico. Eu adoro a Giovanna Cassotto, Sim, sim, sim. né, que para mim é uma gênia do quadrinho erótico. Ela é uma espécie A de... própria, a própria Germana Viana, né? Isso, no Ela tem, Brasil, ela tem exatamente. tem tanto aquele projeto que ela faz junto com o Laudo, que você comentou da Tianinha, É. e com o Marcati, que Marcati a gente não precisa nem explicar, né? Que ele usa também muito do sexo, mas daquele lado sujo É, do sexo, e é, sujo literalmente, né? é. Ele tem aquele projeto Menage, que é um gibi mais ou menos bimestral, que eles lançam de maneira independente, e ela é organizadora do Gibi de Menininha, que É. são só autoras, né? São só mulheres que tem tanto quadrinhos de terror como quadrinhos de putaria, né? Tem até eu não sei se é o volume 1 ou 2, que é Contos de Terror e Putaria, É que o é primeiro o mesmo, acho. subtítulo do gibi. É o primeiro, O né? segundo é Faroeste, né? Acho que agora ela tá fazendo o terceiro. Isso. Tá fazendo o terceiro, É. que é Contos de E Contos de Foda. Fodas, exatamente. É, Exatamente, que também foi financiado pelo Catarse, teve um é. pequeno atraso, porque ela teve problema lá com o custo de gráfica, teve que estender um pouco o tempo de financiamento, mas que foi financiado e que já deve estar mandando para os apoiadores. Eu sou um dos apoiadores, estou aguardando aqui meu gibizinho em casa. Então ainda tem muita gente que trabalha com isso hoje em dia, né? Não, é porque a gente não tá muito ligado nisso, particularmente, né? A gente tá olhando para outros lados, mas eu acho que continua firme e forte e aos seus modos. E é legal também que se tem redescoberto coisas do passado. Então, brincadeiras à parte, eu acho que sempre existiu, sempre vai existir, e tanto no subversivo quanto no comercial, né? Isso daí não tem jeito, gente, não dá para tirar essas coisas da cabeça, não, que isso. Eu concordo. Eu acho que é tão errado fazer por obrigação, né? Só meter sexo em tudo, ter que ter conotação, piadinhas e tudo mais. Enquanto é errado você tornar isso um tabu, né? Afastar, não pode ver, enfim, não pode ter a mínima insinuação. Tá aí. É melhor que apreenda-se de uma forma mais didática do que se aprenda da forma errada, né? Da forma suja, né? Mas no sujo mesmo. O errado, o que não traz o valor, não ensina a importância. Isso. E o que eu acho mais bacana é justamente isso que vocês estão falando. Hoje a gente tem muita mulher falando disso, produzindo os gibis sobre isso, mulheres, gays, trans e todas as sexualidades possíveis e imagináveis,
Porque a gente tem diversos pontos de vista, não tem só o ponto de vista da fetichização da mulher, tem o ponto de vista só da esculhambação total do homem, enfim, não. Tem para todos os gostos e acho que toda a narrativa é válida. Nesse ponto, os japoneses, apesar de doentes com o sexo, eles acertam muito em dizer assim, ó, tudo é história e vale a pena ser contada. Vai ter, como a gente já brincou, né? Deve ter mangá até de porrinha. Não, e esse é o ponto, mas esse é o ponto. O jogo, né? O jogo. É o jogo, é o jogo. porrinha, tá? Não é porrinha. Não. Porrinha. Maurício matou a Aí, charada. né? Aqui a gente não tá essas besteiras, não. Bota a porrinha na mão mesmo. Na mãozinha. Maurício, acho Que isso? Lá ele. lá ele. Maurício matou a charada, lacrou ali. Tudo é história, pô. Tudo é história. E aí você tem que ser, tudo é história, cara. E aí cada história vai ter o seu imaginário, vai ter os seus estímulos e também vai ter suas consequências, né? Claro, hoje um cara faz uma capa errada na Marvel aí, ele vai ser cancelado no Twitter na hora. Então pode fazer? Pode, mas deve? Não sei. Então, eu acho que é tudo uma questão de cada artista fazer a sua arte, né? Agora, não cabe a ninguém ficar censurando e monitorando e patrocinando essa galera. Agora, a gente sabe que ninguém é inocente. Então, você está em 2023 e tem que saber no que você está mexendo, o que vai abordar, de que forma. E eu acho que a gente tem que ser partir do princípio de que os artistas são adultos e aí ver o que acontece. Então, que continue, pô. E os japoneses, enfim, sempre foram assim. Essa mistura aí de fetiche com recalque deles já gerou muita coisa legal e também já gerou muita coisa nociva. Aí é aquele negócio, aproveite o legal e cuidado com o nocivo, né? Sábias palavras do nosso digníssimo presidente Marcelo Vote Miranda, em mim, número... Não, 69. Ano que vem vai sair candidato a vereador em Curitiba. Que eu Outro dia, credo. Outro dia eu li um meme maravilhoso do 69 aí, Maurício. Era 69 é igual karma. Você recebe aquilo que te aplicam. Esse negócio de 69, tem um texto do stand-up do Rodrigo Marques, que ele conta que ele é ateu, aí diz que ele foi ficar com a menina, que ele não queria falar que ele era ateu antes de transar com ela, né? Porque, afinal de contas, parece que quando fala que é ateu, você parece que está transando com o capeta, né? E é o contrário, né? Se o ateu não acredita em Deus, ele também não acredita no capeta. Uma das coisas uma das posições que a menina estava com medo de fazer com o ateu era o 6669. Então, é difícil. Eu gostaria de fazer uma menção aí, não sei se honrosa, mas temos a famosa cena aí do sexo anal da Jessica Jones com o Luke Cage, né? Essa aí a gente leu no papel. Muito bem lembrado, a gente leu na Marvel Max isso daí. Marvel Max, era a Vértigo da Marvel, né? E ela é desenhada pelo grande Michael Gaydos e ela faz uma cara de dor, era uma imagem poderosa, porque era uma mistura de dor com prazer, né? E aí o jovem ficava assim, caralho, o que tá acontecendo aqui? E a gente falou do Alan Moore, como ele escreve bem, a gente também tem aquele que também, em todo gibi que ele faz, ele coloca uma cena de sexo, mas é pra escrachar, que é o Garth Ennis, né? Tem aquela cena clássica de A Pro, desenhada por Amanda Corner, que é a prostituta que ganha superpoderes, que está lá fazendo um pequeno boquete no Superman daquela história, e na hora que ele vai chegar ao ápice sexual, ele sai, tira a cabeça dela da frente. Isso. E ele acaba derrubando um avião. Não, o Garth Ennis já é o cristão recalcado que gasta todo o fetiche dele nos quadrinhos, né? Então, assim, no The Boys isso vai à estratosfera, mas para não falar de The Boys, ele já faz isso no Preacher, né? Ele já usa muito os fetiches. Preacher, eu só lembro de uma cena que é eu não lembro o nome do personagem, eu sei que ele tá lá, é um personagem que ele
Diz que ele já transou com tudo que caminha. Ele agora quer um animal de pequeno porte para transar. E com aquelas caras de paisagem que só o Steve Dillon sabia fazer, né? Muito bom, cara de paisagem. Cara, e ele tem aqueles personagens bizonhos lá, tem aquele cara que tem fetiche por carne, né? E ele transa num matadouro, num açougue. Enfim, tem criança. O negócio ali é barra pesada. Mas é um barra pesada muito engraçado, né, cara? Muito errado também. Cara de cu, né? E o cara de cu também, né? Sem comentários, o cara de cu. Não, tem o cara de cu, tem aí fazendo essas coisas comigo. Tem que chamar muito cuidado. Tem o Restar também, que fica com... Ele é careca, né? E tem a cabeça pontuda e fica com uma cicatriz toda na cabeça. Ele olha no espelho e fala: a minha cara tá parecendo um pinto. Aí ele vai usar umas peruquinhas, né? E não consegue nenhuma peruca, pô. Aí, ó, é um bom uso do grid de 9 quadros. Olha aí, aprenda, São 9 Tom. quadros, 9 quadros, cada um com o Restar com uma peruca diferente. Uma peruca. E tem a família endogâmica, né? O Rumo ao Texas, eu acho que é o encadernado, que o Jess Custer acaba como refém de uma família endogâmica, sulista e confederada e etc e tal, tudo que não presta dos Estados Unidos. E o Wendys aproveita para fazer essa curtição aí com a cara, né? Desse americano. Sim. O Matuto Tabael do local lá, né? Como chamaríamos aqui. O redneck, né? Chama? É o redneck. Os rednecks. Bom, a gente começou na quinta série falando de Tina e Chabel. Voltamos para a cabeça de quinta série terminamos na cabeça de quinta série do Gartienes, né? Então... que susto, você ia falar a cabeça de outra coisa. É agora que a gente abre a câmera? É melhor não. Que susto. Melhor não. Eu acho que é isso, né? Afinal de contas, ainda temos bloquinhos para sair, né, Maurício Dantas? Você vai pra pipoca do Bel Marques agora? Susto. Eu entendi outra coisa. Não, aí é quase uma experiência sexual mesmo, você ir pra uma pipoca de um bloco grande desse, assim. Hoje em dia é Psirico, do Xande e tudo mais. Estou por fora do carnaval baiano, mas estou de volta depois de 12 anos, não sei mais o que é essa pipoca não, mas é uma experiência quase sexual. Eu já fui na pipoca do chiclete e me fudi mesmo, então... Olha só. Mas literalmente, porque lá no Preacher, quando o cara diz vai se fuder, ele é levado a sério. Assim. Não foi literalmente não, mas foi quase. Inclusive tentaram como diria, invadir a minha intimidade de uma forma não consensual. Aí eu virei pra moça atrás e disse assim, peraí. Aí ela disse, é carnaval, meu filho. E continuou. Tá tudo liberado. Olha aí a denúncia aí, ó. Olha aí, tá vendo? Ai. Mas tem essas experiências no Carnaval de Curitiba, Marcelo Miranda? Sei lá. Você sabe que Curitiba é considerada a capital nacional do swing, né? Olha só. Veja você. Olha só. O povo tão conservador. Pois é, mas aí na calada da noite, né? Mas o Carnaval de Belo Horizonte, que é onde eu curti nos últimos anos, é bem animadinho. E é só isso que eu tenho a dizer no momento. Melhor não falar nada que possa te incriminar. Deixa eu terminar a gravação. Mas olha, quero agradecer esse papo muito interessante, excitante, e falar com vocês me deixa sempre muito empolgado. Ui mesmo. E é isso, pessoal. Então, curtam o restinho de carnaval, usem camisinha e até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon?
Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br